As 7 taças que estão bloqueando seu dinheiro. Você já parou para pensar? Por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras trabalham o dobro e continuam presas no mesmo lugar? Não estou falando de sorte. Não estou falando de destino cruel. Estou falando de algo muito mais profundo. Algo que está acontecendo dentro de você neste exato momento, sem que você perceba. Existe um livro antigo, não vou citá-lo por acaso, que fala sobre 7 taças derramadas sobre a terra, 7 pragas, 7 julgamentos. E quando li isso pela primeira vez, algo ecoou dentro de mim, porque eu percebi, nós também carregamos taças, não taças físicas, mas taças invisíveis, taças cheias de veneno emocional, de crenças silenciosas, de programações que herdamos sem questionar. E essas taças, elas estão sendo derramadas sobre a sua vida financeira todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já pensou, dinheiro não é tudo, logo depois de perder uma oportunidade? Quantas vezes você já sentiu culpa por querer mais? Quantas vezes você já se convenceu de que não nasceu para isso? Essas não são apenas pensamentos. São taças sendo derramadas e cada gota bloqueia uma porta, fecha um caminho, repele a abundância que já deveria estar nas suas mãos. Imagine um rio cristalino fluindo livremente pela floresta. Esse rio é a prosperidade. Ela flui naturalmente no universo, sem esforço, sem luta. Mas agora, imagine que alguém começou a jogar pedras nesse rio. 1, 2, 3, 7 grandes pedras. O rio não secou. A água ainda está lá, mas ela não chega até você. E sabe o que é mais doloroso? Essas pedras fomos nós mesmos que colocamos, sem saber, sem perceber, repetindo frases que ouvimos na infância, acreditando em histórias que nunca foram nossas, carregando medos que não nos pertencem. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer: você não precisa de mais esforço. Você precisa de menos veneno. Você não precisa trabalhar mais. Você precisa esvaziar as taças. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais são essas 7 taças, uma por uma. E mais importante, como identificar se você está carregando elas sem saber. Porque quando você reconhece o veneno, ele perde o poder. E quando o veneno perde o poder, o rio volta a fluir. A primeira taça é a mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de humildade, porque ela se esconde atrás de frases bonitas, porque ela foi derramada sobre você antes mesmo de você ter consciência. E o nome dela é a taça da rejeição ao dinheiro. Mas isso eu só vou revelar quando você estiver pronto para ouvir. Se algo dentro de você está dizendo isso faz sentido, deixe um sinal nos comentários. Pode ser apenas uma palavra, apenas um emoji. Só quero saber que você está comigo nessa jornada, porque o que vem agora vai mexer com estruturas antigas. A primeira taça, a taça da rejeição ao dinheiro. Ela foi derramada sobre você quando alguém disse: rico não entra no céu. Quando você ouviu: dinheiro é a raiz de todos os males. Quando aprendeu que ser humilde era ser pobre e que desejar prosperidade era ser egoísta. E você sabe o que aconteceu? Seu coração criou uma associação. Dinheiro, belches, perigo espiritual. Prosperidade, que distância de Deus. Abundância, culpa. Deixa eu te contar algo que ninguém te disse. A Bíblia nunca condenou o dinheiro. Ela condenou o amor ao dinheiro, a obsessão, a idolatria, mas isso é completamente diferente de rejeitar a prosperidade. Salomão foi o homem mais sábio e o mais rico. Abraão foi chamado de amigo de Deus e era extremamente próspero. José do Egito salvou nações inteiras porque tinha abundância. Então, por que você ainda sente culpa por querer mais? Por que você ainda sabota suas próprias oportunidades? Porque toda vez que o dinheiro chega perto, você encontra uma forma, consciente ou inconsciente, de afastá-lo.
É como se você estivesse com sede no deserto e quando alguém te oferece água, você diz: "Não, obrigado. Água é coisa mundana. Eu sou espiritual demais para isso." Ridículo, não é? Mas é exatamente isso que fazemos com o dinheiro. Essa taça, meu amigo, ela está cheia de frases prontas. Pobre, mas honesto. O importante é ser feliz. Dinheiro não traz felicidade. E cada vez que você repete essas frases, você está bebendo desse veneno. Agora, presta atenção no que vou te dizer. Dinheiro é energia, é neutro, é uma ferramenta. Nas mãos de uma pessoa alinhada com o propósito, ele se torna cura, liberdade, impacto. Nas mãos de uma pessoa vazia, ele se torna destruição. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é quem você é quando tem dinheiro. Então eu quero que você respire fundo agora e diga mentalmente comigo: eu mereço prosperidade. Dinheiro flui para mim porque eu estou alinhado com meu propósito. Quanto mais eu tenho, mais eu posso servir. Sentiu resistência? Sentiu algo travando? Isso é a taça ainda derramando. Mas cada vez que você reconhece, você esvazia um pouco mais. Porque veja bem, Deus, o universo, a fonte, como você preferir chamar, não criou escassez. Olha ao seu redor. Bilhões de estrelas, infinitas folhas nas árvores, grãos de areia incontáveis. Abundância é a natureza da criação. A escassez, essa é criação humana, criação do medo, criação da desconexão. E quando você esvazia a taça da rejeição ao dinheiro, algo poderoso acontece. Você para de repelir oportunidades. Você para de sabotar seus resultados. Você para de pedir desculpas por querer viver plenamente. Porque finalmente você entende. Prosperidade não é traição espiritual. É alinhamento. Mas tem uma segunda taça, e essa é ainda mais sutil, ainda mais perigosa, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela é derramada todas as noites, antes de você dormir, todas as manhãs, quando você se olha no espelho. E o nome dela é a taça da indignidade. Se você identificou essa primeira taça em você, se reconheceu essa rejeição silenciosa ao dinheiro, escreve aqui embaixo: primeira taça identificada. Porque quando nomeamos o veneno, ele perde a invisibilidade. A segunda taça, a taça da indignidade. Essa é a mais silenciosa, a mais invisível e talvez a mais dolorosa, porque ela não grita, ela sussurra. Ela sussurra quando você vê alguém prosperando. Isso não é para você. Ela sussurra quando aparece uma oportunidade grande. Quem você pensa que é? Ela sussurra quando você está prestes a dar um passo maior. Você não está preparado. E sabe de onde vem esse sussurro? De uma ferida que foi aberta lá atrás. Quando alguém te fez sentir pequeno. Quando disseram que você não era bom o suficiente, quando riram do seu sonho, quando compararam você com alguém melhor. E você internalizou aquilo. Você transformou a opinião de uma pessoa ferida em verdade absoluta sobre quem você é. É como se tivessem te dado um espelho quebrado na infância e dissessem: olha, é assim que você é. E você passou a vida inteira olhando para aquele espelho rachado, achando que o defeito estava em você. Mas o espelho é que estava quebrado, meu amigo. Você nunca foi o problema. Tem uma história antiga que me marcou profundamente. Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro. E sabe qual foi a primeira reação dele? Quem sou eu para fazer isso? Indignidade. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um menino cuidando de ovelhas. Seus próprios irmãos o menosprezavam. Mas Deus viu algo que ninguém mais via. Você entende o que isso significa? Sua indignidade é uma mentira muito bem contada. Uma mentira que você repetiu tantas vezes que virou crença. Mas continua sendo mentira. Me diz uma coisa: por que bilionários que começaram do zero conseguiram e você não? Eles tinham 2 cérebros,
3 corações? Sangue diferente? Ou eles simplesmente acreditaram que eram dignos antes mesmo de terem qualquer prova? A verdade dura é essa: você não atrai o que você quer, você atrai o que você acha que merece. Se no fundo, bem no fundo, você não se sente digno de abundância, você vai sabotar cada oportunidade, vai procrastinar cada ação, vai encontrar 1000 desculpas para ficar pequeno. Não porque você é preguiçoso, mas porque seu subconsciente está te protegendo de algo que você não se sente digno de ter. E aqui está o que dói mais: essa taça não é derramada uma vez só, ela é derramada todos os dias, toda vez que você se compara com alguém nas redes sociais, toda vez que você diminui suas conquistas, toda vez que você diz "foi sorte" ao invés de "eu mereci". Gota por gota, essa taça enche. Então agora, neste momento, eu preciso que você faça algo. Coloca a mão no peito, sente teu coração batendo e repete mentalmente comigo: eu sou digno de tudo que meu coração deseja. Eu não preciso provar meu valor. Eu já nasci valioso. Minha dignidade não depende da aprovação de ninguém. Sentiu algo se movendo? Sentiu resistência ou alívio? Ambos são sinais de que essa taça estava cheia. Porque veja bem, se você foi criado à imagem e semelhança do Criador de tudo que existe, se você carrega em si a mesma energia que move galáxias, como pode não ser digno de prosperidade? A indignidade não é humildade. Humildade é reconhecer que você é um canal. Indignidade é recusar-se a ser o canal. Humildade é servir com o que você tem. Indignidade é esconder o que você tem por medo. Pensa comigo, se você tivesse R$1 milhão agora, quantas pessoas você poderia ajudar? Quantas vidas você poderia transformar? Quantos sonhos você poderia realizar, seus e dos outros? Então me diz, quem você é para se achar indigno disso? Sua indignidade não está protegendo sua espiritualidade, ela está bloqueando seu propósito. Suspense crescente para o próximo ato. E tem mais, porque depois que você esvazia a taça da rejeição e a taça da indignidade, tem uma terceira que aparece. Essa é traiçoeira, porque ela se disfarça de sabedoria, ela se esconde atrás de experiências passadas, ela usa suas próprias dores contra você, e o nome dela é a taça do medo disfarçado de prudência. Se você reconheceu essa taça da indignidade, se sentiu esse sussurro dentro de você, escreve aqui: eu sou digno, porque declarar é o primeiro passo para esvaziar. A terceira taça, a taça do medo disfarçado de prudência. Essa é a mais perigosa de todas, porque ela não parece veneno, ela parece sabedoria. Ela fala com a voz da razão. Melhor não arriscar. Você já tentou antes e não deu certo. E se você perder tudo? Espera o momento certo. E sabe o que é pior? Às vezes, essas frases fazem sentido. Mas tem uma diferença gigante entre prudência verdadeira e medo paralisante. A prudência te faz planejar, o medo te faz procrastinar. A prudência te faz avaliar riscos, o medo te faz evitar oportunidades. A prudência diz: vou me preparar para dar esse passo. O medo diz: nunca vou estar pronto o suficiente. Imagina um pássaro na beira do ninho, ele olha para baixo, é alto, é assustador. E então ele pensa: e se eu não souber voar? E se eu cair? Se ele ouvir essa voz, ele nunca sai do ninho. Ele passa a vida inteira seguro, mas preso. E aqui está a verdade que dói. O medo não te protege do fracasso. Ele te garante o fracasso, porque a vida não recompensa quem fica parado. Ela recompensa quem se move, mesmo com medo. Todos os grandes homens e mulheres que mudaram o mundo tinham medo. Abraão teve medo quando foi chamado para deixar tudo e ir para uma terra desconhecida. Esther teve medo quando precisou arriscar a própria vida para salvar seu povo.
Pedro teve medo quando Jesus disse: "Vem, anda sobre as águas." Mas eles foram, não porque o medo sumiu, mas porque eles entenderam algo fundamental. Fé não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Quantas vezes você já disse: "Ainda não é a hora", mas no fundo sabia que estava mentindo para si mesmo? Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava esperando ter certeza? Quantos anos você já perdeu esperando pelo momento perfeito? E enquanto isso, o tempo passou, as portas fecharam e outras pessoas que tinham menos preparo que você, mas mais coragem, ocuparam o lugar que era seu. Sabe qual é o momento perfeito? Não existe, nunca vai existir, sempre vai ter risco, sempre vai ter incerteza, sempre vai ter medo. A diferença é, alguns fazem apesar disso, e outros ficam esperando uma garantia que nunca vai chegar. Deixa eu te mostrar algo. Quando Deus chamou Moisés, ele não estava preparado. Quando Deus ungiu Davi, ele não tinha experiência. Quando Jesus chamou os discípulos, eles eram pescadores, cobradores de impostos, gente comum. Nenhum deles estava pronto, mas todos foram chamados, porque Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Então escuta o que eu vou te dizer agora, e deixa isso entrar fundo. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca. E se você esperar por isso, você vai morrer com seus sonhos ainda dentro de você. O medo é como um portão de ferro na frente de um jardim. Do lado de fora, ele parece sólido, intransponível, real. Mas quando você finalmente junta coragem e empurra, você descobre que ele estava enferrujado, que bastava um toque para ele se abrir, que a prisão sempre foi uma ilusão. A taça do medo disfarçado de prudência te convenceu de que esperar é sabedoria. Mas esperar o quê? Exatamente. Esperar ter mais dinheiro, mas você não vai ter mais dinheiro sem agir. Esperar ter mais conhecimento, mas conhecimento sem ação é só informação. Esperar se sentir confiante, mas confiança vem depois da ação, não antes. Você está esperando algo que só vem quando você para de esperar. Respira fundo agora e pergunta para o teu coração: o que eu faria se não tivesse medo? Essa resposta é o seu próximo passo. E quando você der esse passo, mesmo tremendo, mesmo incerto, essa taça começa a esvaziar. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é a recusa de deixar o medo decidir por você. Mas tem uma quarta taça, e essa é a que mais machuca. Porque ela vem das pessoas que você ama, ela vem da sua própria tribo, ela é derramada por aqueles que deveriam estar torcendo por você, mas estão secretamente torcendo contra. E o nome dela é a taça da inveja disfarçada de preocupação. Se você reconheceu essa taça do medo, se viu quantas vezes usou a prudência como desculpa, escreve aqui: eu escolho a coragem. Porque nomear a intenção já é dar o primeiro passo. A quarta taça, a taça da inveja disfarçada de preocupação. Essa dói. Dói porque vem de perto, dói porque vem de quem você ama. Você já percebeu que quando você compartilha um sonho grande, algumas pessoas imediatamente tentam te proteger? Você tem certeza? Isso é muito arriscado. Fulano tentou e não deu certo. Você já pensou bem? Tem família, contas, e vem com aquele olhar, aquele tom de voz, como se estivessem genuinamente preocupados. Mas tem algo que ninguém tem coragem de dizer. Às vezes, o que parece preocupação é inveja. Não a inveja óbvia, não aquela que xinga ou sabota abertamente, mas a inveja sutil, a que nem a própria pessoa reconhece em si mesma. Porque quando você cresce, quando você prospera, quando você ousa ir além, você se torna um espelho que reflete para os outros tudo o que eles poderiam ter feito, mas não fizeram, e isso dói neles. Então, sem perceber, eles tentam te segurar no mesmo nível, não por maldade, mas por medo de ficarem para trás. Lembra da história de José? Ele teve um sonho
um sonho grande, e quando contou para os próprios irmãos, sabe o que aconteceu? Eles o odiaram, jogaram ele num poço, venderam ele como escravo. Os próprios irmãos, não estranhos, não inimigos, a própria família. E por quê? Porque o sonho de José revelava a mediocridade deles, porque o destino deles punha a conformidade deles. E pode ser que agora, enquanto você me ouve, você está lembrando de alguém, alguém que deveria estar celebrando você, mas está questionando. Alguém que deveria estar te apoiando, mas está alertando. Alguém que diz que te ama, mas toda vez que você cresce, eles te fazem sentir culpado. Você não é responsável pelos sonhos que os outros desistiram. Você não é obrigado a ficar pequeno para os outros se sentirem grandes. Você não precisa pedir desculpas por querer mais. Repete mentalmente comigo: meu crescimento não diminui ninguém. Eu posso amar as pessoas e ainda assim seguir meu caminho. Não é egoísmo cuidar do meu propósito. Sentiu um aperto? Uma culpa subindo? Uma voz dizendo, mas eles se importam comigo? Isso é a taça derramando. Porque veja bem, preocupação verdadeira pergunta, como posso te apoiar? Inveja disfarçada alerta, você tem certeza do que está fazendo? Preocupação verdadeira diz, vai ser difícil, mas eu acredito em você. Inveja disfarçada diz, isso é muito difícil, melhor não tentar. Aprende a diferenciar. Tem um provérbio que diz, águia não voa com pombos. Não porque a águia seja melhor, mas porque tem alturas diferentes. E se a águia tentar voar na altura do pombo por pena, por lealdade, por amor, ela esquece que nasceu para voar mais alto. Quantas vezes você já diminuiu seu sonho para não incomodar alguém? Quantas vezes você já escondeu suas vitórias para não parecer arrogante? Quantas vezes você já sabotou seu próprio sucesso, porque com medo de perder pessoas? E sabe o que é mais triste? As pessoas que você está protegendo não estão te protegendo de volta. Elas estão te usando como desculpa para a própria estagnação delas. Olha, até fulano não conseguiu. Eu sabia que era impossível. Então aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa da permissão de ninguém para prosperar. Nem da família, nem dos amigos, nem de quem te conhece desde criança. Jesus mesmo disse, ninguém é profeta na própria terra. Sabe por quê? Porque quem te conhece pequeno não consegue te ver grande. Não porque você não é capaz, mas porque a visão deles está limitada à versão antiga de você. É como uma lagarta tentando explicar para outras lagartas que vai virar borboleta. Elas não vão acreditar. Vão dizer que ela está sonhando demais. Vão alertar sobre os perigos de querer voar, porque elas nunca voaram. E tudo que não conhecemos parece impossível. Então talvez seja hora de você aceitar algo difícil. Algumas pessoas vão ficar para trás, não porque você as abandonou, mas porque você seguiu em frente. E elas escolheram ficar. E tudo bem. Você pode amar elas de longe. Quando você para de pedir aprovação, quando você para de justificar seus sonhos, quando você para de se diminuir, essa taça esvazia e algo milagroso acontece. As pessoas certas começam a aparecer, pessoas que vibram na mesma frequência, pessoas que te impulsionam ao invés de te puxar para baixo. Mas ainda tem mais taças. E a quinta é sutil como veneno, porque ela não te ataca de frente. Ela sussurra no cansaço. Ela aparece depois dos fracassos. Ela te convence que já foi longe demais e que talvez seja hora de parar. E o nome dela é a taça da desistência disfarçada de aceitação. Se você reconheceu essa inveja disfarçada, se identificou pessoas que te seguram ao invés de te impulsionar, escreve aqui, eu sigo em frente, porque declarar é libertar. A quinta taça, a taça da desistência disfarçada de aceitação. Essa é a que mais engana, porque ela não vem gritando,
ela vem sussurrando, bem baixinho, depois de você ter tentado muito. Ela aparece quando você já deu tudo de si, quando já tentou de novo, e de novo, e de novo, quando já bateu em tantas portas que seus dedos estão machucados, e então ela diz com uma voz suave, quase amorosa: tá tudo bem parar agora. Você já fez o suficiente. Talvez não era para ser. Aceite, relaxe, pare de sofrer. E sabe o que é perigoso nisso? Parece sabedoria espiritual, parece rendição divina, parece paz. Mas tem uma diferença enorme entre aceitação verdadeira e desistência mascarada. A aceitação verdadeira diz: eu confio no tempo de Deus, mas continuo plantando. A desistência disfarçada diz: não era para ser, vou parar de plantar. A aceitação verdadeira descansa, mas não abandona. A desistência disfarçada abandona, mas chama de desapego. É como um fazendeiro que plantou sementes. Ele rega, cuida, espera, mas a colheita demora. E então alguém chega e diz: talvez essa terra não seja boa. Talvez você devesse aceitar que não vai dar fruto. E se ele ouvir essa voz, ele para de regar 3 dias antes da semente brotar. Quantas pessoas desistiram 3 dias antes do milagre? Quantas pessoas pararam de acreditar 1 semana antes da resposta? Quantas pessoas soltaram a corda segundos antes da vitória? E o pior, elas chamaram isso de aceitar a vontade de Deus. Mas não era aceitação, era cansaço. Deixa eu te dizer algo que pode doer. Nem toda resignação é fé. Às vezes é só medo de continuar tentando. Nem todo desapego é sabedoria. Às vezes é só desistência com roupagem espiritual. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. E as pessoas ao redor dele, até a própria esposa, disseram: amaldiçoa a Deus e morre. Aceita que acabou. Mas sabe o que Jó fez? Ele não aceitou a derrota. Ele questionou. Ele lutou. Ele clamou. Mas ele não desistiu. E no final, Deus restaurou tudo, em dobro. Mas e se Jó tivesse aceitado no meio do caminho? E se ele tivesse dito: tudo bem, não era para ser mesmo? Ele teria morrido antes da restauração. E você? Onde você está agora? No meio da provação ou desistindo antes da restauração? Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece que nada está dando certo. Eu sei que cada porta fechada dói mais que a anterior. Mas escuta o que eu vou te dizer. O cansaço não é sinal para desistir. É sinal para descansar. Tem diferença. Descansar é: eu vou pausar, recuperar forças e continuar. Desistir é: eu vou parar e nunca mais voltar. Descansar reconhece a jornada. Desistir nega o destino. Pensa num maratonista. No quilômetro 35 de 42, ele está destruído. Pernas doendo, pulmões queimando, mente gritando: para! Se ele ouvir, ele perde. Mas se ele respirar fundo, diminuir o passo, mas continuar, ele cruza a linha de chegada. Você está no quilômetro 35. Não desiste agora, porque veja bem, se Deus te deu o sonho, Ele também vai te dar os meios. Se Ele plantou o desejo no teu coração, é porque existe um caminho. Mas o caminho sempre testa sua convicção. Sempre. E aqui está o segredo que poucos entendem. Os milagres acontecem justamente quando parece impossível. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo estava encurralado. Davi só matou Golias quando ninguém mais acreditava. Lázaro só ressuscitou depois de 4 dias morto. Sempre no limite, sempre no impossível. Porque é aí que a fé se separa da desistência. Então, se você está no limite agora, se parece que não tem mais saída, se tudo em você grita para desistir, é porque você está perto demais para parar. A taça da desistência disfarçada de aceitação quer te convencer que é hora de soltar. Mas não é. É hora de segurar firme. Porque a colheita não vem para quem planta.
Vem para quem planta e continua regando. Respira fundo agora e diz mentalmente comigo: eu não vou desistir 3 dias antes do milagre. Eu posso descansar, mas não vou abandonar. Minha história ainda não acabou, mas ainda faltam 2 taças. E a sexta é a mais invisível de todas. Porque ela não está no que você diz, ela está no que você não diz, não está no que você faz, está no que você deixa de fazer. Ela é silenciosa, sutil, mortal, e o nome dela é a taça da autossabotagem inconsciente. Se você já sentiu vontade de desistir, mas algo dentro de você ainda pulsa, se reconheceu essa taça da desistência disfarçada, escreve aqui: eu continuo. Porque declarar é renovar o pacto com seu destino. A sexta taça, a taça da autossabotagem inconsciente. Essa é a mais perigosa de todas, porque você nem percebe que está bebendo dela. Ela age nas sombras, nos bastidores da sua mente. Enquanto você conscientemente quer prosperar, algo dentro de você está sabotando cada passo. Sabe aquele dia que você acordou animado para começar algo novo e de repente surgiu uma urgência? Sabe aquela oportunidade incrível que apareceu, mas você esqueceu de responder no prazo? Sabe aquele projeto importante que você deixou para a última hora e aí não saiu como deveria? Isso não é coincidência, é autossabotagem. Porque veja bem, seu consciente quer crescer, mas seu subconsciente tem medo do que vem com o crescimento, medo da responsabilidade, medo de decepcionar, medo de não conseguir manter, medo de finalmente ter e perder. É como um pássaro que passou a vida inteira numa gaiola. Um dia, alguém abre a porta. E sabe o que acontece? Ele não sai. Não porque a porta está fechada, mas porque a gaiola se tornou segura. A liberdade virou ameaça e você também tem suas gaiolas, gaiolas emocionais, gaiolas mentais, gaiolas que você chama de zona de conforto, mas são prisões. E toda vez que você está prestes a sair, toda vez que a oportunidade aparece, toda vez que a porta se abre, algo em você inventa uma desculpa para ficar. Agora não é o momento. Preciso estudar mais um pouco. Vou começar na segunda-feira. Deixa eu resolver isso aqui primeiro. Mas nunca é o momento. Você nunca está preparado o suficiente. Segunda-feira nunca chega. E aquilo que você ia resolver vira outra desculpa. Quantas vezes você já começou algo com empolgação e parou no meio? Quantas vezes você já estava quase chegando lá e desistiu? Quantas vezes o sucesso estava batendo na porta e você não atendeu? Você acha que isso é preguiça? Você acha que é falta de força de vontade? Não. É medo disfarçado de procrastinação. É autossabotagem protegendo você de você mesmo. Porque no fundo, bem no fundo, tem uma crença escondida. Se eu não tentar de verdade, eu não posso fracassar de verdade. Se eu não chegar lá, eu não corro o risco de perder. Se eu ficar pequeno, eu fico seguro. Mas seguro de quê? De viver a vida que você veio viver, de cumprir o propósito que foi plantado em você, de ser a versão que você nasceu para ser. Lembra da parábola dos talentos? Um servo recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Os 2 primeiros multiplicaram, mas o último enterrou. E sabe o que ele disse quando o mestre voltou? Eu tive medo e escondi. Ele foi punido? Sim, mas não pelo fracasso, pela recusa de tentar. Você entende o que isso significa? O maior pecado não é falhar, é não usar o que foi dado, é enterrar seu potencial por medo, é sabotar suas chances por segurança, é morrer com a música ainda dentro de você. Então agora, respira fundo e responde para ti mesmo com honestidade. O que você está enterrando? Que sonho você está sabotando? Que oportunidade você está evitando? E mais importante, por quê?
Qual é o medo real por trás da procrastinação? Qual é a crença escondida que está te segurando? Porque quando você nomeia o medo, quando você vê a autossabotagem pelo que ela perde o poder. A taça da autossabotagem inconsciente te mantém rodando em círculos, começando e parando, animado e desistindo, sonhando e sabotando. Mas você pode quebrar esse ciclo. Primeiro, reconheça o padrão. Olhe para trás, veja quantas vezes você estava quase lá e parou. Segundo, identifique o gatilho. O que acontece sempre antes de você desistir? Medo de quê, exatamente? Terceiro, haja antes de pensar demais, porque a autossabotagem precisa de tempo para agir. Se você agir rápido, ela não alcança. E aqui está o que vai mudar tudo. Pare de esperar estar pronto. Pare de esperar ter certeza. Pare de esperar coragem. Haja mesmo com medo. Haja mesmo despreparado. Haja mesmo tremendo, porque a ação cura a autossabotagem. É como nadar. Você pode estudar técnicas por anos, assistir vídeos, ler livros, entender a teoria. Mas se você nunca pular na água, você nunca vai nadar. E enquanto isso, seu subconsciente vai inventando 1000 motivos para você não pular. A água está fria. Você pode se afogar. Espera mais um pouco, mas é tudo mentira. A água só assusta até você entrar. E agora, chegamos à 7ª taça, a última, a mais profunda, a que sustenta todas as outras, porque essa taça não foi derramada por outras pessoas, não foi derramada pelo mundo, foi derramada por você mesmo, e o nome dela é a taça do esquecimento de quem você realmente é. Se você reconheceu seus padrões de autossabotagem, se viu quantas vezes você mesmo te impediu de voar, escreve aqui: eu paro de me sabotar. Porque reconhecer é o primeiro passo para quebrar. A 7ª taça, a taça do esquecimento de quem você realmente é. Essa é a raiz de todas as outras, a mãe de todos os bloqueios, o veneno original. Porque todas as outras taças, a rejeição, a indignidade, o medo, a inveja, a desistência, a autossabotagem, todas elas só existem porque você esqueceu. Esqueceu de onde veio, esqueceu para onde vai, esqueceu quem você é. Você não é um acidente, você não é um erro, você não é pequeno, limitado, incapaz. Você é uma centelha do Criador. Você carrega dentro de si a mesma energia que criou galáxias, a mesma força que move oceanos, a mesma inteligência que coordena bilhões de células no seu corpo sem você pensar. Mas em algum momento da sua vida, você ouviu vozes que disseram o contrário. Você não é suficiente, você não merece, você não vai conseguir. E você acreditou. E nesse momento, você bebeu da 7ª taça, a taça que faz você esquecer sua verdadeira natureza. É como um príncipe que foi sequestrado quando criança, criado entre mendigos, vestido em trapos, comendo restos. E depois de anos, ele esqueceu que era príncipe. Ele olha no espelho e vê um mendigo. Ele acredita que aquela é sua identidade, mas a realeza ainda corre no sangue dele. O trono ainda o espera. O reino ainda é dele. Ele só esqueceu. E você também esqueceu. Esqueceu que foi criado à imagem e semelhança do divino. Esqueceu que nasceu para abundância, não escassez. Esqueceu que prosperidade é seu direito de nascimento espiritual. A Bíblia diz: vocês são deuses. Do Salmo 82:6. Jesus repetiu isso e ninguém fala sobre, porque é poderoso demais, perigoso demais, não no sentido de arrogância, mas no sentido de origem. Você veio da fonte de tudo, você é filho do Criador, e se você é filho, você é herdeiro, herdeiro de tudo que existe. Então, quando você diz, eu não mereço, você está negando sua herança. Quando você diz, isso não é para mim, você está rejeitando sua linhagem. Quando você se diminui, se esconde, se sabota, você está esquecendo quem você é.
Por que um filho de Deus viveria na pobreza? Por que um herdeiro do universo viveria na escassez? Por que alguém criado para reinar vive como escravo? Porque esqueceu. Simples assim. As 7 taças que bloqueiam seu dinheiro não são castigos, não são maldições, são esquecimentos. Esquecimento de que você merece, taça 1. Esquecimento de que você é digno, taça 2. Esquecimento de que você é capaz, taça 3. Esquecimento de que você não precisa de aprovação, taça 4. Esquecimento de que você nasceu para vencer, taça 5. Esquecimento de que você tem poder, taça 6. E no centro de tudo, esquecimento de quem você realmente é, taça 7. Então, eu não estou aqui para te ensinar nada novo. Eu estou aqui para te lembrar. Lembrar o que você sempre soube, mas esqueceu. Fecha os olhos por um segundo comigo. Respira fundo e repete mentalmente: eu lembro quem eu sou. Eu sou filho, filha do Criador. Abundância é minha natureza. Prosperidade é meu direito espiritual. Eu não estou pedindo, eu estou reivindicando o que já é meu. Sentiu algo se movendo dentro de você? Algo acordando? Isso é você lembrando. Lembra do rio que eu mencionei lá no começo? O rio da prosperidade que estava bloqueado por 7 pedras? Agora você sabe o nome de cada pedra, e quando você lembra quem você é, essas pedras se dissolvem, porque elas nunca foram reais. Elas eram só ilusões, ilusões criadas pelo esquecimento. E quando as pedras se dissolvem, o rio volta a fluir. Não porque você criou o rio, mas porque você parou de bloqueá-lo. O dinheiro não está vindo até você. Ele já estava tentando chegar, mas você estava bloqueando, com crenças, com medos, com esquecimento. Então agora, a pergunta não é como eu atrair dinheiro, a pergunta é como eu paro de bloqueá-lo? E a resposta: esvaziando as 7 taças, uma por uma, todo dia. Toda manhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, coloca a mão no coração, respira fundo 3 vezes e lembra quem você é, lembra de onde você veio, lembra para onde você vai e declara: hoje eu me lembro. Hoje eu não bebo das taças. Hoje eu permito que o rio flua. E toda noite, antes de dormir, revisa teu dia. Vê onde você ainda bebeu das taças, onde você se diminuiu, onde você duvidou, onde você esqueceu, e perdoa. Perdoa a si mesmo e recomece no dia seguinte. Porque essa jornada não é sobre perfeição, é sobre lembrança constante. Você vai esquecer de novo, vai beber das taças de novo, mas agora você sabe os nomes delas. E quando você sabe o nome do veneno, você pode escolher não beber. Então eu te deixo com isso. As 7 taças que bloqueiam seu dinheiro foram esvaziadas, não por mim, por você. Porque você ouviu, você reconheceu, você lembrou. E agora o rio pode fluir, que você prospere. Não porque você é sortudo, mas porque você lembrou quem você é. E quando você lembra, tudo se alinha. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que isso era para você, se você decidiu esvaziar as taças, deixa aqui embaixo, eu me lembro. Porque quando você declara, você ativa. E quando você ativa, o universo responde. Agora vai. Você tem tudo o que precisa. O resto é só lembrar. E o rio vai fluir.